Oi, peixes! Seja muito bem-vindo ao Arcano 15. Eu sou Amanda e trago para você a leitura do seu signo para o mês de julho. Lembrando que essa leitura é geral, então nem tudo vai ressoar com a sua energia. Caso você queira uma consulta particular, a minha agenda está aberta e as informações estão disponíveis aqui no vídeo e nas informações do canal. Você também pode assistir os outros vídeos dos signos que você tem forte no seu mapa astral. E caso esta leitura não ressoe agora para você, eu te convido a retornar aqui daqui uns dias, daqui umas semanas, porque vivendo as situações, as energias são muito mais fáceis de serem identificadas. Não se esqueça, claro, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. E vamos lá, peixes, a gente começa com o baralho cigano e eu vou começar fazendo uma leitura aqui para você. Bom, peixes, bora lá, a gente começa com a carta da cegonha, falando sobre notícias, novas situações, coisas que até te peguem de surpresa aí nesse mês de julho. Situações que podem mudar a sua vida de certa forma. Uma mudança de cargo, uma mudança de casa, uma mudança de estado de relacionamento, uma mudança financeira, uma mudança de relacionamento amoroso. Aqui a gente vê informações que vão te pegar de surpresa e que pode fazer uma alteração aí na sua dinâmica de vida. E junto com essa carta veio a carta do chicote. A carta do chicote não tem como, gente. A gente vê sofrimento. Informações que te peguem aí de surpresa que no começo talvez seja conflituoso para você, difícil, algumas discussões, algumas situações que façam com que você se sinta emocionalmente abalado, tá? Aqui para algumas pessoas talvez descobrindo uma gravidez indesejada, alguma informação que mexa aí com o seu emocional e com o seu sentimental. O sentimento sobre essa notícia passando por um processo mais complicado, tá? E aí seguindo aqui a gente vê com a carta dos livros junto com a carta do trevo. Aqui com os livros, junto com o trevo, tem uma informação, talvez, de que essa notícia que você recebeu, ela já tem sido guardada há um tempo. Como se essa informação já estivesse em algum lugar. E talvez você descobrisse isso, é uma novidade que chega para você sobre sofrimento, mas essa novidade já existia. Já existiu uma papelada, já existiu um segredo sobre isso. E talvez para você momentaneamente venham com problemáticas momentâneas, né? Então assim, você passe por problemas e situações que sejam complicadas, mas que isso passa, que isso será superado. Aqui eu vejo para quem está se esforçando, para quem está se esforçando no trabalho, para quem está se dedicando a um estudo, começando algo novo, aprimorando os seus conhecimentos, eu vejo também no início algumas complicações, uma sensação até de ineficácia ou não se sentir preparado, mas isso é no início, as coisas elas vão fluir e tudo isso será superado, então isso que importa aqui para você, tá? Seguindo aqui a gente vem com a carta da cruz, falando de novo sobre situações complicadas, você recorrendo até o espiritual, mas você realmente enxergando que essas informações, né, que essa situação complicada, ela pode ser solucionada e ela pode te trazer aí essa solução, uma sensação de segurança. Por quê? Porque a carta da âncora vem junto. Eu passei por momentos difíceis, eu passei por situações difíceis, eu entreguei aí na mão do espiritual, eu fiz todas as minhas preces e entendi que tudo acontecia no seu tempo. E é como se esse tempo começasse a diluir essas problemáticas mais intensas e que as luzes no fim do túnel chegam sim para você de uma forma mais tranquila, de uma forma mais estável e de uma forma mais segura. Então, só confia, peixes. A gente segue aqui com duas cartas. A carta das flores junto com a carta da raposa. Essas duas cartas aqui é engraçado porque eu sinto que ou você está comemorando pela sua sagacidade, por quê?
Coisas te pegaram de surpresa, te machucaram, você descobriu segredos, você se dedicou, passou por certas dificuldades, problemas sendo superados. Então, ao mesmo tempo que as situações elas estão mais complicadas, é como se você comemorasse a sua sagacidade. Eu comemoro porque eu passei por situações difíceis, mas eu superei. Eu comemoro porque eu percebi que certa pessoa não era mais interessante na minha vida. Eu comemoro porque eu percebi a maldade do outro antes que ela me atingisse. Então, aqui eu tenho uma pura sensação com você de realmente você comemorar a sua esperteza e a sua sagacidade. Cuidado com essa esperteza para que não vire tóxica, para que você não vire raposa na vida dos outros, né? Às vezes a gente brinca com o poder, a gente tem esse poder na mão, mas a gente tem que entender que existe uma periculosidade quando existe um poder. A gente tem que saber dosar e entender com consciência. Além disso, você também pode estar comemorando a descoberta de alguém que você não reparava, mas que não era muito propício ou uma situação que era complicada para você. Eu desmascarei antes que acontecesse. Eu desmascarei depois que aconteceu, mas agora eu vejo. Aqui também tem um pouquinho dessa conotação. Bom, peixes, agora a gente vai para o tarô. Eu vou tirar um jogo completo para você e a gente vai entender melhor esse jogo. Bom, peixes, vamos lá, jogo completo, e a gente começa com o seu momento atual. O seu momento atual veio muito emocional e sonhador para você. Valete de copas, a ideia, o início de uma ideia, a euforia por alguma ideia, junto com o 7 de copas. Muitas opções e muitas ideias. Aqui eu sinto você, peixes, talvez em um momento um pouco sonhador. Eu sonho com essa possibilidade da minha vida, eu imagino, eu transbordo os meus sentimentos, eu transbordo algo que está no início, do meu pensamento, que está no início dos acontecimentos. Eu vibro referente a essa situação. A carta do Valete de Copas fala sobre realmente esse entusiasmo, e também fala sobre esse entusiasmo inicial, um pouco imaturo, que precisa ser amadurecido. Um relacionamento bem novo, um flerte que você começou aí, talvez de início, que você já está todo esperançoso, algo que você queira iniciar, alguma coisa que te preencha de verdade. Junto com o 7 de copas, aqui eu vejo você um pouco indeciso, mas ao mesmo tempo aproveitando essa vibração que está chegando até você. O 7 de copas vem pedindo a necessidade de você às vezes focar em um objetivo e ir até o final. Com o Valete de copas é como se você precisasse desse entusiasmo realmente focado em uma coisa só. A sua cabeça pensando muitas coisas, matutando muitas possibilidades, olhando para ver essa atividade que a sua vida pode te levar, entusiasmado com isso, mas não necessariamente escolhendo. Aqui talvez, para quem... Aqui eu vejo uma coisa um pouco de relacionamento amoroso, de tipo... como se você tivesse muitas opções, ou você tá num chove não molha com uma pessoa, e aí com outras você acaba saindo, você acaba se divertindo, você acaba se encontrando, e aí você fica, olha, eu tenho todas essas possibilidades, que legal. Só que ao mesmo tempo o Valete vem junto de tipo, tem uma pessoa que te traz uma sensação de esperança e de entusiasmo. Só que é uma coisa um pouco sentimental e sonhadora demais, que não necessariamente certas coisas aconteçam e se desenvolvam, tá? Uma coisa que eu preciso falar pra você, peixes, é que eu sinto que tá faltando um pouquinho de foco e tá faltando um pouquinho de certeza. O sentimento às vezes confunde as nossas atitudes. O sentimento, ele é muito bom para nos guiar. Mas quando a gente fala de ação, às vezes ele paralisa dentro daquela confiança de que as coisas vão acontecer. Pisciano já é muito sonhador, já vai muito para o além junto com a cabeça, né? Então, assim, eu entendo que você tem coisas, talvez, que você esteja apegado,
coisas que talvez você esteja vendo que são novas possibilidades na sua vida e coisas que talvez você veja que possa ser algo legal para você. Isso a gente fala do romance, isso a gente fala de várias áreas da sua vida, você vai interpretar. E aí aqui eu tô vendo que você olha as possibilidades, você se apega a algumas, fica na nostalgia de outras, mas às vezes não tá caminhando. Eu tenho várias possibilidades de trabalho, eu tenho várias possibilidades de atitude, e aí você vai se trilhar. Não sonhe demais e não fique paralisado muito, porque às vezes você não quer decidir, tá? Às vezes ser um pouquinho maduro em volta de todas as emoções é extremamente necessário para você. E aí a gente vai para o seu passado recente, uma dualidade entre ação e emoção. A carta do 7 de paus junto com a carta do 6 de copas. 6 e 7, tá? Aqui, o que a gente consegue observar? 6 de copas, eu vejo você de novo um pouco nostálgico, às vezes com a sua infância. Copas aqui tá vindo muito com uma sensação da ideia do antes, atrapalhando o agora. E o 6 de copas ali, você imaginando, tendo memórias afetivas da sua família, criando essa perspectiva daquilo do que foi antes. E o 7 de paus é como se você tivesse, ao mesmo tempo que você tivesse que lidar com todo esse sentimento, você tendo que realmente lidar com todas essas demandas, mas até um pouco desorientado. Eu vou levantar e eu vou ter que resolver isso, eu vou levantar e eu vou ter que fazer, ao mesmo tempo que você tá na dualidade da tranquilidade, dos seus pensamentos, a sua cabeça, as suas atitudes projetadas para suas ações. E aqui eu vejo talvez você lutando por algo que você enxergue que é estável. Por exemplo, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu tenho uma família, eu quero proporcionar isso. Então é como se de alguma forma você tivesse uma energia para alcançar algo que está dentro da sua mente, para alcançar algo que está dentro das suas expectativas. Então eu vejo antes, um pouco antes desse momento que a gente está vivendo, as atitudes através do sentimento. E quando a gente vai para o presente, a gente vê as possibilidades e o entusiasmo através desse sentimento. Antes você lutou e tinha uma perspectiva, e agora você abriu o leque, porque você caminhou um pouquinho para frente. Só que agora que você abriu o leque, você tá vibrando tanto pelas suas outras conquistas e pelas coisas que possam vir a acontecer, e talvez você não esteja entendendo os seus próximos passos, tá? E aí, pra gente entender melhor, a gente vai pro seu futuro próximo. O seu futuro próximo é a carta do 5 de copas, junto com a carta do hierofante. Aqui, talvez você sendo guiado por alguém mais velho, por alguém da sua família, ou você tomando atitudes mais sérias, e entendendo que nem tudo na vida são flores e nem tudo na sua vida segue em frente. Todos os seus contatinhos vão rolar? Não. Tá? Aqui, quando eu falo de relacionamento, tá, gente? Eu também quero que vocês interpretem para onde você tá vivendo. Então, aqui no 7 de copas, quando eu falei, olha quantos amores vocês têm à disposição. E aí você pode colocar dentro da situação. Que no futuro a gente já vem enxergando que todas essas possibilidades de antes, elas já se reduzem. Porque umas você se decepciona, umas você deixa pra lá, umas você deixa, mas você tem outras possibilidades, tá vendo? E aqui, junto com a carta do hierofante, trazendo um peso maior e uma responsabilidade, vem através de, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho algo para arcar, eu preciso tomar decisões. Mas aqui eu vejo você um pouquinho insatisfeito. Às vezes você tendo que tomar uma atitude através de alguém no seu futuro. Às vezes você colocando muita energia e muita esperança sobre algum acontecimento, sobre algum ganho financeiro, de alguma empresa, de algum processo judicial, de alguma venda, de algum divórcio, e você vendo que nem tudo é assim. Às vezes você, no seu passado recente,
lutou por uma estabilidade de relacionamento, no presente olhou as possibilidades, ficou entusiasmado, focou em um relacionamento novo, aí no futuro próximo você, cara, não era tudo isso que eu pensava. Talvez esse relacionamento não me preencha da forma que eu achei. Aqui eu vejo um caminho à procura de algo, as possibilidades desse caminho, no futuro um pouco de não sei se era isso que eu queria. Talvez você entendendo realmente que nem tudo era para ser, mas tudo seriam possibilidades, tudo seriam caminhos possíveis para você seguir. Aí a gente vai para um empecilho ou uma dificuldade que talvez você tenha aí nesse mês de julho. Duas cartas, Rei de Ouros e a carta da Imperatriz. Aqui eu vejo um pouquinho de dualidade. Eu vejo que talvez você tenha uma dificuldade de equilibrar o emocional do racional, do que precisa ser feito, do que precisa ser gasto e daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer acolher. Aqui eu sinto você, pisciano, procurando muito conforto nesse mês de julho. Eu quero me nutrir do meu sentimento, eu quero que as minhas expectativas deem certo, eu quero lutar e já conseguir, eu quero me acolher, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir protegido, eu quero estar tranquilo e satisfeito com a minha vida. E o Rei de Ouro já vem com uma sensação de, mas existem decisões e ações que precisam ser tomadas. Às vezes você só está querendo viver a parte boa do seu trabalho e na hora de pegar duro, você já está sem, não sei se isso vai rolar, não sei se essas coisas vão acontecer. Tem um pouquinho dessa dualidade, tem um pouquinho dessa percepção, um pouco de responsabilidade e sentimento, responsabilidade e proteção. Você querendo aí correr muito para a cúpula da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, sentir essa estabilidade, mas ao mesmo tempo precisando correr atrás de coisas que precisam ainda ser conquistadas, tá? Então você vivendo com essa dupla, a ação e a responsabilidade, o conforto e a proteção. Uma dualidade aí para você, mas de peso, uma dificuldade às vezes talvez de até lidar com um relacionamento, uma dificuldade de lidar com responsabilidades nesse mês de julho. E aí a gente vai para um conselho aí para você nesse mês, para a gente entender melhor para onde você precisa ir, o que você precisa fazer. Duas cartas de espadas, 7 de espadas e 2 de espadas, super simbólico. Aqui nitidamente vem falando que você precisa ter total a ciência daquilo que você precisa fazer, das atitudes e das lutas que você precisa lutar. 2 de espadas mostra aí uma pessoa que está completamente armada, mas nutrida pela sua intuição. E aqui a gente fala da pessoa que está fazendo algo, mas tem completamente a consciência das suas atitudes. Então a gente vê realmente a necessidade de você ter o discernimento pelo que eu estou fazendo isso. A consciência muito forte sobre as lutas que você vem lutando, sobre os caminhos que você realmente precisa fazer. Tire a venda, mas ao mesmo tempo escute a sua voz interna. Olhe para aquilo que você está fazendo, mas entenda um propósito daquilo. As suas ideias precisam estar muito certeiras, a sua vontade, os seus pensamentos precisam estar muito bem alinhados. Aqui tem uma coisa um pouco de você precisa ter a consciência antes de agir, não de uma forma muito maluca, né? O 2 de espadas às vezes nem sabe o que ele tá vendo e o 7 de espadas está fazendo de uma forma meio imatura. Então é como se você precisasse, antes de agir, ter a consciência. Vai fazer um trabalho, estuda antes, vai fazer uma palestra, treina antes, vai começar um relacionamento, tenha ciência de onde você está entrando, tenha consciência do trabalho, dessa mudança de trabalho, dessa mudança de relação. Aqui é realmente você
entendendo que o pensamento precisa estar muito claro, as visões precisam estar muito claras dentro da sua intuição e também do seu racional, tá bom? Aí você, tendo a consciência, você consegue lutar e você consegue alcançar os seus objetivos. De maneira geral, nostalgia demais, sentimento demais, e a necessidade de uma maturidade, de uma responsabilidade bem grande. Hierofante, a carta da tradição, a carta da família. Imperatriz, a carta da fertilidade, a carta da família, a carta da mãe. Rei de ouros, responsabilidades, decisões, trabalho. Então aqui tem muito esse processo e essa necessidade de você entender o peso dessas cartas aqui para você. O peso, né, é diferente o ideal e é diferente o fazer, é diferente você pensar como é casar, mas quando você tá casado é diferente. Quando você vai morar junto, quando você vai passar o dia a dia, é diferente você pensar que é o seu sonho sair da casa dos seus pais, mas quando você sai, é bem diferente. Então aqui existe expectativas muito altas e responsabilidades muito grandes aí nesse mês de julho. Bom, peixes, essa foi a sua leitura para o mês de julho. Eu espero muito que você tenha gostado e aproveitado as orientações das cartas. Não se esqueça, é claro, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. E lembrando que a minha agenda está aberta para consultas e eu ficarei muito feliz em te ajudar em uma super especial. Eu também desejo que o universo te entregue tudo aquilo que é seu por merecimento. Um beijo, tchau!